livre-arbítrio está mudando? Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Que pergunta é essa? O livre-arbítrio, vocês diriam? O livre-arbítrio é livre-arbítrio. Como isso pode mudar? É livre ou não é livre? Bem, é como vocês o percebem, meus queridos. Vamos dar alguns exemplos. Você entra em uma loja e há 5 itens, e você tem livre-arbítrio para selecionar qualquer um deles. Vá em frente, selecione 1, 2 ou 5. Você pode fazer o que quiser. No dia seguinte, você entra na loja e há 15 a 20 itens. Pergunta: o seu livre-arbítrio mudou? A resposta é: seu livre-arbítrio não mudou. Mas o que você pode fazer quando ele mudou de repente? Você pode escolher mais itens do que jamais teve antes. Então a liberdade de escolha permaneceu a mesma. Você pode dizer que de repente ela foi aprimorada porque aquela loja mudou. Agora, se você quiser um exemplo controverso, vou dar este também. Livre-arbítrio. Você tem a liberdade de andar sobre as águas e você diria: bem, se eu fosse realmente estúpido, eu poderia tentar. E então pode haver alguém que ande sobre as águas e você pode dizer: qual a diferença? E se mudasse tanto que a física ao seu redor permitisse isso? Você diria então que seu livre-arbítrio mudou, ou diria em vez disso que teve uma escolha maior do que nunca? Esse é o assunto agora, e é um grande assunto. É um que eu adoro apresentar a vocês. Eu lhes disse antes que aquilo que vocês chamam de véu está começando a se erguer. Vocês podem dizer que em vez de se erguer, ele está se tornando mais fino, porque não é realmente um véu, não é realmente uma cortina. É a energia que até agora separa dimensões. E essa energia que separa dimensões começou a mudar, principalmente por causa da consciência do ser humano, uma consciência, aliás, que tem energia. A consciência é energia. Algum dia ela será um elemento na própria física, quando puder ser medida corretamente, apropriadamente e analisada em relação ao que é. E, de fato, parte de um cenário multidimensional. Então, se isso que vocês chamam de véu está começando a se tornar mais fino, isso significa que há muito mais que possa passar por ele. Já dissemos antes, é quase como se aquele véu estivesse começando a se afinar. Então muitas coisas estão passando por ele. Mas o que não mencionamos é o seguinte: esse véu sempre foi de mão dupla. Vocês não pensam nele dessa forma. Vocês pensam nele como um reino celestial de um lado, e vocês estão do outro. Sua alma está lá, você está aqui. É preto ou é branco? Em alguns casos, tem sido tão espesso que há aqueles que são espirituais que dizem que você nem pode falar com Deus, porque isso é muito sagrado, o véu é muito espesso. Você tem que se comunicar com outra pessoa e ela de alguma forma vai atravessar aquele véu onde você não pode. É assim que vocês sempre pensaram sobre o separador. Pode-se dizer entre aquilo que é sagrado e aquilo que é você. Agora estamos dizendo: reformule seu pensamento sobre o que ele é realmente. Pense nele como uma energia que pode ser ajustada com um botão. E pode ser uma parede completa ou pode ser invisível. E a densidade dele também muda. Até agora tem sido bem espesso. Não tem passado muita coisa por ele por éons de tempo. E sempre teve aquela mesma sensação sobre vocês sentados em oração, ou tentando se conectar com o outro lado, ou ficando frustrados talvez, porque funcionou ontem e não funcionou tão bem hoje. Agora pensem em vocês, mudando aquele botão, e de repente é muito mais transparente. Agora eu digo algo, há um momento, e quero aprimorar isso. Vocês sempre puderam ir e voltar nesse véu. Este é você se comunicando com aquela que é a parte da alma de você. É aí que o eu superior está, e isso é parte do que é a sintonia do que chamaríamos de glândula pineal. E essa glândula em vocês é a janela para a alma, queridos.
E nós sempre lhes dissemos que há uma parte do seu corpo realmente responsável por isso. O que isso está dizendo que vocês precisam ver e vocês sabem, e eu quero realmente transmitir a vocês, é que a loja em que vocês estão comprando ficou muito maior e as escolhas, usando o seu livre-arbítrio, estão começando a se tornar muito maiores. Eu sei que falo em metáforas, mas vamos ser práticos. Quantos de vocês tentaram no passado conversar consigo mesmos, como tenho dito a vocês por anos e anos? E vocês podem dizer, bem, eu tentei e não vejo, não sinto. Às vezes eu estou falando comigo mesmo e começo a rir, porque realmente não acho que haja um monte de pequenas células me ouvindo. Eu quero que vocês repensem tudo isso, porque existem. Vamos rever isso por um momento. Porque uma das novas ferramentas, pode-se dizer, de uma escolha aprimorada de livre-arbítrio é você com o seu corpo. Se você tem um corpo multidimensional, que é sagrado, e você tem, se o véu está começando a se tornar mais fino, e se aquela energia de sua consciência agora puder passar melhor do que nunca. Alguns de vocês estão apenas começando a entender essa coisa de conversar com seu corpo. Então, deixe-me rever por um momento. Cada célula do seu corpo presta atenção ao chefe. E quando digo presta atenção, está realmente sintonizada com a sua consciência. Tem que estar. Você já pensou que este é o seu veículo? Tudo o que você recebe, seus comandos e a energia da consciência que você desenvolve. Então, se alguém lhe disse há muito tempo, talvez na medicina, que você não tinha controle sobre nada, você simplesmente aparece e espera que tudo funcione. Isso está começando a mudar e nunca foi realmente a situação, mas essa é a percepção. E se em vez disso for assim, você aparece e a consciência de você é sempre vista como o chefe. Você pode dizer que a estrutura celular do seu corpo está sempre olhando para cima, para descobrir o que o chefe está pedindo. E é aí que entra a energia das afirmações. Você afirma aquilo que está em seu corpo. É equilibrado e perfeito. Seu corpo ouve isso e faz o possível para ser equilibrado e perfeito. Se você nunca falar com seu corpo, ele simplesmente estará por conta própria e fará o que quer que faça. Você está entendendo isso? Esse seu livre-arbítrio começou a ser aprimorado, então agora mais do que em qualquer outro momento, você pode olhar para o seu corpo e dizer: obrigado, eu te amo, aqui está o que eu quero, aqui está o que vamos fazer. Dor, vai embora, não há razão para a dor, querido corpo. Eu não contribuí para a magnificência de quem você é, então vamos nos livrar dela agora. E você começa a trabalhar com seu corpo de muitas maneiras. Doença, vocês não são aprimoradas, vocês são coisas sombrias, vocês não são apropriadas. É uma conversação que sempre que lhe dissemos que é possível, agora até mesmo o seu livre-arbítrio está aprimorado para que possa ser maior e melhor do que nunca. Isso é prático o suficiente ou parece tolo? Por que você não pratica isso? Por que você não vê se consegue entrar em contato com aquelas células do seu corpo? E não se surpreenda se houver uma mudança repentina em seu corpo, talvez até mesmo um pouco de desconforto, onde ele diz: quem está falando? Nunca ouvi a sua voz antes. E você diz: bem, sou eu. E o corpo inteiro vai respirar fundo, pode-se dizer, e dizer: finalmente está falando comigo, finalmente ele está falando comigo. Você tem controle sobre todas as coisas que nunca pensou que tinha. E essa é apenas uma parte simples do incrível aprimoramento e mudança do seu livre-arbítrio. Sim, o livre-arbítrio está mudando e ficando ainda melhor. E assim é.